Que esses Ai, quase que eu consegui fazer inteiro. Então, se você falar assim pra mim, não entendi. Como que pode ser, uma pode ser a outra, sempre a outra nem sempre é a outra. Nossa. Olá, pessoal, tudo jóia? Meu nome é Mayui e hoje vou dar continuidade, então, ao nosso estudo de bioquímica, tá falando sobre proteínas, agora parte 2. Aqui, pessoal, volto a falar pra vocês, tá? Este estudo de bioquímica está muito ligado com os estudos que a professora Marta, né, passou para vocês na parte de biologia. Então, assim, é super importante, super bacana, né, vocês voltarem e procurarem essas aulas dela, né, nos vídeos de biologia, porque vocês vão ver que as matérias elas vão se complementar, tá? Vai ser super legal. Além disso, para quem não assistiu a parte 1, também é super importante que vocês voltem e assistam a parte 1 primeiro, antes de ver essa parte 2, tá ok? Então, eu vou começar aqui com um tópico que é a hidrólise de proteínas. Lembra que a gente já comentou sobre hidrólise de proteína na parte 1, tá? Mas falei rapidamente, então aqui vamos realmente focar o que significa, o que é hidrolisar uma proteína, tá? Então, pensa no nome, hidrólise. Lise, que vem de quebra, hidro, de água, tá? Então, hidrólise seria a quebra por água, tá? Mas quebra do quê? Então, se você lembrar, para a gente ter uma proteína, nós precisamos fazer o quê? Unir os pedacinhos, né, as subunidades, que nós chamamos de aminoácido. Um aminoácido vai ligar com o outro, formando a ligação peptídica. Olha lá. Lembra, se você procurar na sua proteína, você vai conseguir encontrar esse grupo amida, tá? C-O ligado aqui a nitrogênio. Então, este grupo amida tem aqui a ligação peptídica, que está em rosinha. O que a hidrólise vai fazer? Ela vai vir e vai quebrar essa ligação, tá? Então, a hidrólise de proteína seria a quebra das ligações peptídicas. Quebrando isso aqui, agora você tem aminoácidos separados, ou seja, aminoácidos livres. Para que a gente vai usar aminoácido livre? Justamente para fazer a produção de novas proteínas, tá? Vocês precisam ter esses aminoácidos livres para poder criar novas proteínas, certo? E como que nós fazemos esta hidrólise? Por exemplo, podemos pegar a proteína e aquecer ela até a fervura em uma solução ácida ou básica, certo? Podemos fazer dessa maneira. E no nosso organismo, como que isso acontece? Então, eu preciso, né, entrar em fervura aí? Preciso estar pegando fogo? Não, né? Claro que não. No nosso organismo, olha só como acontece. As proteínas ingeridas são hidrolisadas também, só que agora pela ação enzimática, ou seja, nós temos enzimas que fazem a hidrólise dessas proteínas, tá? Nós vamos falar mais sobre enzimas um pouquinho pra frente. Então aí você vai me perguntar, mas por que é importante, né, a gente fazer hidrólise de proteínas, né, sem considerar no nosso organismo? Claro que seria para a produção de novas proteínas, né? Olha só, nós fazemos a hidrólise de proteína, né, em laboratório para, por exemplo, determinar a estrutura primária da proteína. Então lembra lá dessa estrutura primária? Então, fazendo a hidrólise, nós conseguimos determinar quais e também quantos aminoácidos, né, de cada tipo que existe na estrutura primária dessa proteína, tá ok? Isso é super importante para os estudos de bioquímica, tá? Então, por exemplo, nós temos aqui, né, o nosso simpático cientista, amiguinho, o Frederick Sanger, tá? Esse cara foi super importante, por quê? Ele determinou a estrutura da insulina bovina, que é uma proteína e que foi a primeira proteína que de fato teve a sua estrutura elucidada, tá? Ela tem aí somente 51 aminoácidos. E olha só, pessoal, que legal. Este trabalho, só de fazer a determinação dessa estrutura primária, demorou 8 anos. Sim, pesquisa demora pra caramba. Só que rendeu ao nosso cientista o Prêmio Nobel de Química em 1958, tá? Então vocês podem ver que esse estudo, olha só, é recente, né? 1958, tá? Além disso, não satisfeito, né, só com um Prêmio Nobel, esse cara ele foi lá, continuou estudando e agora ele conseguiu né, sequenciar as estruturas, as subunidades do DNA, que nós vamos falar em outra aula, de um vírus. Agora tendo mais de 5.000 subunidades. Então ele saiu desses 51 aqui e foi para mais de 5.000.
Com este estudo, ele também recebeu o Prêmio Nobel de Química, né, agora em 1980. Isso foi bem bacana, porque então ele foi o primeiro cientista a receber 2 prêmios Nobel, né, pelos estudos que ele fez. Super legal, né? Então vamos falar mais agora sobre outro tópico de proteínas. Pessoal, tem outro detalhe aqui que vocês precisam conhecer sobre as proteínas, que é a desnaturação proteica, tá? Olha só o que isso significa. Aqui você tem a sua proteína aqui com a estrutura terciária, né, igual a gente já comentou. Tem aqui em rosinha as interações que acontecem dentro, né, da mesma cadeia proteica, né? O que acontece agora? Você vai fazer a desnaturação dessa proteína. Olha a diferença. Perderam-se as interações, tá? Então, alguma coisa que você fez para desnaturar rompeu, então, essas interações, tá ok? Fazendo com que a proteína perdesse a estrutura terciária dela. Antes ela estava toda bonitinha aqui, enovelada, né? E agora ela tá uma cadeia reta, tá? Então, olha só coisas importantes que vocês precisam conhecer da desnaturação proteica. Então, a desnaturação proteica altera a estrutura tridimensional da proteína. Claro, faz sentido, não faz? Aqui você tem a sua estrutura terciária, né? Que é aquela forma 3D com as interações. E aqui você perdeu essas interações. Então, claro, vai alterar essa estrutura da proteína, tá? Muito importante, a desnaturação proteica não separa em aminoácidos livres. Então, aqui a questão é, qual que é a diferença, então, de desnaturar uma proteína e hidrolisar uma proteína? Lembra, na hidrólise a gente separa nos aminoácidos, tá? Separa aí os aminoácidos livres. Já na desnaturação, isso não vai acontecer. Você simplesmente vai perder essa estrutura tridimensional da sua proteína. Mas a sequência, olha lá, os aminoácidos continuam todos ligados, tá? A desnaturação proteica influencia na atividade da proteína, tá? Claro, isso daqui vocês com certeza já estudaram melhor na parte de biologia, que boa parte da atividade da proteína é reflexo da sua estrutura, tá? Então, claro, se você perde a estrutura, você vai acabar perdendo aí a atividade, vai acabar perdendo, né, a função da sua proteína. Além disso, a desnaturação proteica pode ser feita por qualquer agente químico ou físico, tá? Que rompa essas interações. Simplesmente, preciso separar, então, perder essas interações. Que agentes podem ser estes? Por exemplo, agente químico, solvente orgânico. Então, se você coloca, por exemplo, proteína em etanol, pode acontecer a desnaturação. Ou, por exemplo, alguns sabões, detergentes também fazem essa função. Agente físico, por exemplo, alterando o pH do meio. Ou também fornecendo calor, tá? Então, isso daqui, com certeza, todo mundo já viu a desnaturação proteica acontecendo, tá? Por exemplo, você vai fritar um ovinho, tá? Então, na hora que você coloca ele lá na frigideira, né, você parte lá o ovo, ele cai. Que cor, qual que é a textura da sua clara? Ela é meio transparente, gosmentinha, não é? E assim que começa a realmente fritar esse ovo, o que vai acontecendo com a clara? Ela não vai ficando branquinha, tá? Então, essa mudança de coloração vai fazendo ela vai ficando branca e também mais firme, né? Não tá tão gosmentinha. Mudança de textura, então tudo isso caracteriza então que aconteceu desnaturação proteica. Então, você tinha ali as proteínas, né, dessa clara e agora você desnaturou essas proteínas. Por isso que o seu ovo, né, acaba mudando de cor aí, tá ok? Vamos falar mais sobre outro tópico agora. Pessoal, agora nós vamos falar sobre uma parte super importante dentro de proteínas, tá? Que são as nossas queridas enzimas, tá? As enzimas são os nossos catalisadores biológicos, tá ok? Então, o que essas enzimas vão fazer? Elas vão aumentar a velocidade de reações bioquímicas sem serem consumidas, tá? Esse é o papel. Por isso que elas são catalisadoras, elas aumentam a velocidade das reações, tá ok? Aí, provavelmente, você já ouviu alguém falar que toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima. Pessoal, isso é super importante que você entenda o que está escrito nessa frase, tá ok? Então, pera lá. Então, você vai me perguntar, né? Como que uma enzima sempre é uma proteína, mas a proteína nem sempre é uma enzima? Então, pensa o seguinte. Pensa em uma raça de cachorro que você gosta. Então, vamos supor, sei lá, um poodle. Todo poodle é cachorro, não é? Mas nem todo cachorro é poodle. Pode ser, sei lá, pastor, enfim, entendeu? Pode ser outra raça.
Então aqui é a mesma ideia. Então o poodle, ele é uma característica, né? Uma raça é a característica daquele cachorro. Aqui é a mesma ideia, tá? Pensa que, né, toda enzima é uma proteína. Então todo poodle é um cachorro, tá? Então nem toda proteína, nem todo cachorro vai ser uma enzima, vai ser um poodle. Entendeu? Ficou fácil de entender? Então beleza. Então olha só. Lembrando aqui da parte, né, de termodinâmica, né, de termoquímica e cinética que vocês já aprenderam, né, com o professor Otin, traga esse gráfico aqui para vocês que vocês já conhecem. Então isso daqui mostra o caminho da reação. Então como uma reação acontece em termos de energia, tá? Aqui em entalpia. Então olha só, partimos aqui dos reagentes. Para acontecer a reação precisa passar por uma barreira de energia e aí sim podemos obter os produtos, tá ok? Então, o que essa enzima vai fazer? Olha só, em rosa tá a barreira de energia com a energia de ativação sem a enzima. Ou seja, a energia de ativação é aquela energia necessária para que reagentes se tornem produtos. Olha só quando você adiciona uma enzima, o que acontece? Repara só, a energia dos reagentes permanece a mesma. Olha o que modifica. A energia de ativação tá menor, não tá? Então esse morro que tem aqui tá menor, não tá mesmo? Para poder atingir aqui e formar de fato os produtos. Então o que a enzima vai fazer? Ela vai aumentar a velocidade. Ah, mas por quê? Pensa comigo. Então você tá lá, você gosta de natureza e você tá fazendo uma caminhada e tem um morro que você precisa passar, né? Precisa caminhar por cima desse morro para chegar do outro lado que tem alguma coisa bonita lá. Legal. O que vai demorar mais tempo para você fazer? Se o morro for super alto, né, então vai ser difícil, você vai precisar de mais energia para passar, né, caminhar por cima desse morro, ou se for só uma lombadinha, né? Repara bem a diferença. Qual que você chega do lado de lá mais rapidamente? O que tiver um tamanho menor, a lombadinha. É a mesma ideia aqui. Se você tem uma energia baixa, você consegue chegar no seu fim com uma velocidade maior, tá? Então é isso que a enzima vai fazer. Ela aumenta essa velocidade da reação justamente porque ela diminuiu a energia de ativação, essa barreira energética, ok? Muito importante vocês lembrarem que as enzimas não são consumidas, assim como qualquer outro catalisador. Ele entra na reação, ajuda ali a aumentar a velocidade e depois sai sem ser consumido. Então não se modifica, tá ok? Outros dois pontos aqui super importantes que vocês precisam lembrar sobre as enzimas é o seguinte. Enzima trabalha numa faixa de pH ótimo e numa faixa de temperatura ótima, tá? Nós temos até, inclusive, ponto, né? A temperatura ótima e o pH ótimo. Então, olha só. Aqui é um gráfico de atividade enzimática, ou seja, da atividade, né, catalítica dessa enzima, pela temperatura e também de atividade pelo pH. Então, repara como é o formato deste gráfico, tá ok? Então, você tem aqui, por exemplo, em temperatura baixinha, olha como está a sua atividade, baixinha também. Aí, à medida que você vai aumentando a temperatura, olha a sua atividade. Vai subindo, até que atinge um ponto máximo e depois você continua aumentando essa temperatura e a sua atividade vai caindo, tá ok? A mesma ideia vai acontecer aqui para o pH. Então, a atividade enzimática baixa num pH baixinho aqui, depois, à medida que vai aumentando, né, o pH, a sua atividade vai aumentando também, atinge um ponto máximo e depois diminui, tá ok? Então, eu quero que vocês pensem aqui no de temperatura. Faz sentido isso daqui para vocês? Aumentar demais a temperatura? Cai a atividade? Aí você pergunta, né, até talvez faz sentido, mas por que só não atinge, né, um máximo de atividade e continua nessa atividade? Porque pensa comigo, lembra que eu falei sobre desnaturação de proteínas? O que é um dos fatores que faz com que a proteína desnature? Calor. Então, conforme você vai aumentando a temperatura, você chega ao ponto de até desnaturar a sua proteína. Se você desnatura, você perde a estrutura terciária ali da enzima, ou seja, sem essa estrutura, ela não tem mais atividade, tá ok? Então, por isso que médico, né, mãe, pai, todo mundo fica doido quando você fica com febre, né? Por quê? Pensa comigo, tem proteína no nosso corpo que ela vai atuar aí 36,5, 37, vai ser a temperatura ideal dela, a temperatura ótima, tá? Se já tem uma pequena variação aí de temperatura, vamos supor que você tá com uma febre aí, sei lá, 39 graus, quase 40, né? Todo mundo fica maluco. Por quê? Porque pode chegar ao caso de você desnaturar essas proteínas do seu organismo. E isso vai te dar um problemão, tá?
Então, por isso que é tão perigoso, né, essa ideia aí de febre. Então, levem isso a sério, tá, pessoal? Em relação ao pH, mesma ideia, né? Nós temos também enzimas aqui que trabalham em pH ótimo. Pode ser 7, pode ser 6, 8. Geralmente as enzimas, né, biológicas trabalham, né, nessa faixa aqui de pH, mas isso depende, varia. Tanto a temperatura ótima quanto o pH ótimo vai variar dependendo da enzima, certo? Então, vamos continuar vendo um pouquinho mais sobre essas enzimas. Então, pessoal, para a gente finalizar essa aula, vamos entender como que a enzima funciona, tá? Então, aqui levantei duas questões para vocês já irem pensando. Por que as enzimas são tão específicas? Por que a desnaturação desativa a enzima? Bom, em relação à especificidade, né, eu não tinha comentado sobre isso ainda, mas estou falando agora. Sim, as enzimas elas são conhecidas por serem específicas, tá? Então, por exemplo, de repente você já pode ter visto alguém que tem, por exemplo, diabetes e essa pessoa compra um aparelhinho que faz um furinho no dedo, coleta uma bolinha de sangue ali e no próprio aparelhinho já faz uma medição ali na hora e informa a quantidade de glicose no sangue, certo? Neste aparelhinho, quem faz, na verdade, toda a leitura e tal, é uma enzima. Tem enzima aí, por exemplo, a glicose oxidase. O que ela vai fazer? Ela vai identificar as moléculas de glicose que tem ali na bolinha de sangue, né? Vai acontecer uma reação de oxidação dessa glicose e, através dessa reação, envia um sinal que se torna um sinal eletrônico que aparece ali para você no visor já na forma numérica, tá? E aí que vem a questão, mas essa enzima, a glicose oxidase, ela vai ver qualquer substância ali no sangue e já vai sair oxidando tudo? Não. Ela vai identificar a glicose, a molécula de glicose, tá? Então, ela é específica para a glicose. Sim, claro, existem interferentes? Existem. Só que ainda assim as enzimas são consideradas específicas, tá? Em relação à desnaturação, que eu comentei na lousa passada, que tinha, né, atividade da enzima, né, e via como essa atividade mudava, variando temperatura, variando pH. Como que a desnaturação afeta essa atividade? Então, aí para vocês irem pensando, tá? Tudo isso que a gente falou é reflexo do mecanismo de atuação dessa enzima, como a enzima atua, que este modelo é chamado de modelo chave e fechadura. Aqui, o que vocês precisam pensar é o seguinte, esse nome realmente tem um propósito, chave e fechadura. Uma única chave vai abrir aquela fechadura. Então, não adianta você chegar lá com 10 mil chaves que não vai abrir a sua fechadura, só a chave correta, tá? Mesma ideia a gente vai ter aqui para a enzima e para o substrato, tá? Então, olha só. Aqui eu tenho uma enzima, repara só como eu desenhei ela aqui, o formatinho dela, só para vocês entenderem como funciona esse modelo chave-fechadura. E aqui 2 substratos, certo? Substrato, quando eu falo, é aquele reagente, né, que a enzima vai utilizar para fazer a reação, tá? Nós chamamos de substrato. Vai chegar este primeiro substrato e olha só, ele não conseguiria encaixar exatamente no vãozinho da enzima? Consegue, né? Então, este substrato é adequado para esta enzima. E olha só esse daqui. Tá vendo o formatinho dele? Formatinho quadrado? Não iria encaixar direito aqui. Ou seja, este substrato não vai ser reconhecido pela enzima, tá ok? Então, olha lá. A enzima, ela possui um formato que permite que só o substrato perfeito se encaixe nela, tá? Então, agora, a enzima já encontrou o seu substrato, formando isso daqui. Repara só, o substrato veio e se encaixou perfeitamente aqui. Isso daqui já é um complexo enzima-substrato, tá? Acontece a reação, né? A enzima catalisa essa reação e olha só no final. O que aconteceu nesse caso aqui? Antes eu tinha, né, um substrato completo aqui e agora o substrato simplesmente quebrou ao meio, tá? Então, para esta reação específica, foi para separar em 2 subunidades esse substrato, tá ok? Repara só que a enzima aqui, agora ela está livre, tá? Então, a disposição geométrica dos átomos, né, vai favorecer a reação. A enzima agora livre pode fazer outra reação, tá? Então, não é que essa enzima é descartável. Então, ela fez uma reação, agora livre para fazer a próxima. Então, ela pode vir e receber um próximo substrato aqui, tá ok? Então, só isso já dá para você entender e explicar, né, as 2 questões aqui.
Por que enzimas são tão específicas? Claro, porque ela tem esse arranjo, tem, né, esse formato específico para um dado substrato. E por que a desnaturação desativa a enzima? Lembra que a desnaturação faz? Faz ela perder a estrutura. Se ela perde essa estrutura aqui, como que vai haver o encaixe perfeito? Tá? Então, é isso, pessoal, sobre enzimas, sobre proteínas. Vejo vocês na próxima aula que nós já vamos falar sobre carboidratos. Tchau, tchau!